reflexão nessa noite, nossa exposição será ainda na carta pela qual o apóstolo Paulo escreveu, em Filipenses, capítulo 4, é considerado uma das cartas das prisões, e é onde nós iremos continuar ainda refletindo sobre o grande missionário, o apóstolo Paulo. Já quero externar minha alegria, mais uma vez, de poder compartilhar a palavra de Deus juntamente com a igreja. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Que diga, irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo de número 10. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já ereis cuidadoso, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, seja estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. O Simão pode tomar os seus assentos. Epístola aos Filipenses é considerada a carta da alegria. A palavra alegria, ela aparece 16 vezes na epístola. Mas no meu modo de ver, é a que mais fala de sofrimento. Mas de fato, o que é alegria para você? Hoje em dia, para muitas pessoas que são consumidas pela busca incansável da felicidade, ela acaba recorrendo a um livro de autoajuda. Ela procura palestras motivacionais, mas ela acaba se frustrando em ver que as portas se fecharam. Você tem buscado alegria em que sentido? O que significa de fato alegria para você? Talvez para um jovem ir para uma festa a noite toda curtindo, talvez isso seja um motivo de alegria. Depois de efeito de algumas drogas, quando amanhece o dia, suja a moral e ele com vergonha do que ocorreu no dia anterior. Talvez a alegria para muito jovem era um casamento, mas que esse casamento está frustrado. De fato, o que é alegria? Recentemente eu cheguei a visualizar um vídeo na internet, essa semana, de um jovem que recebe um presente de seu pai, que era um PS4. E aquele jovem, ele agradece seu pai, feliz pelo presente. E quando ele abre a embalagem do presente, achando que era o seu novo brinquedo, achando que era um PlayStation, achando que era um videogame, quando ele abre, ele se depara com tijolos. Aquele jovem por um tempo fica parado, enquanto o pai começa a dar gargalhada por estar aplicando uma pegadinha no filho. De repente o filho começa a escorrer uma lágrima quente dos seus olhos e o pai começa a sorrir da atitude do filho.
E aí, apesar de o vídeo ser cômico e bizarro, nós podemos ilustrar que a felicidade e a tristeza estão bastante relacionadas uma com a outra, elas caminham praticamente quase junto. Ou seja, uma hora você está alegre, outra hora você está triste. Mas de fato, o que Paulo quer nos ensinar nessa noite? Como pode uma pessoa estar sofrendo, mesmo assim, ser feliz e estar alegre? Como pode uma pessoa ter tudo na vida que alguém poderia ter e ao mesmo tempo estar infeliz, estar triste com a vida? O que Paulo tem a nos ensinar nessa noite é como viver uma vida cristã com alegria. O nosso intuito nessa noite é ainda falar sobre vida cristã. No sermão passado nós falamos que a vida cristã nos torna um atleta de Cristo. E hoje nós iremos falar que a vida cristã, ela nos ensina a servir a Cristo com alegria. Eu quero que nessa noite você esteja e saia daqui motivado, com a mesma visão que Paulo quer passar para nós nessa noite, para servirmos a Cristo com alegria. Como podemos aprender com Paulo ao longo de toda a carta, como servir a Cristo com alegria? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ora, quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, o apóstolo Paulo ele está em Roma, ele está preso, mas mesmo assim, por mais que ele estivesse preso, a sua mente estava livre para pensar, e Paulo estava pensando justamente no reino de Deus. Paulo poderia estar preso diante da sociedade, mas quando eu faço um relato, quando eu começo a analisar a vida de Paulo, eu entendo o seguinte, que Paulo ganhou mais alma para Cristo preso, do que fora pregando o Evangelho. Porque quem examina as cartas de Paulo sabe o quão profunda elas são para ser aplicada em nossa vida. O quanto elas nos desperta para entender e nos aproximar do próprio Cristo. O intuito de Paulo é nos levar a estar mais perto de Cristo. A alegria de Paulo não era uma alegria passageira, não era uma alegria baseada em coisas efêmeras, não era em coisas materiais, mas a alegria de Paulo exalava em estar com Cristo. Paulo almejava, mesmo preso, de ter o real encontro com a pessoa de Cristo. Que a nossa mente nessa noite possa ser cativa pela pessoa bendita de Cristo. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu pergunto como pode sofrer tanto e ao mesmo tempo ser feliz. Essa pergunta é que todos nós devemos fazer. Vejamos o quanto Paulo sofreu. Paulo, ele teve que descer um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. E você vai ver isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 32 ao 33. Vemos que Paulo teve que sofrer a humilhação e de ser içado por uma janela de uma muralha como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz dos governantes injustos que queriam a sua cabeça. Paulo também foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Paulo também foi apedrejado quase até a morte em Listras. Quando Paulo também chega na Macedônia, ele foi açoitado e preso e amarrado com os pés em um tronco, e essa foi a primeira viagem que ele fez em Filipe. Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem que era adivinhadora e que dava muito lucro aos seus senhores, e que exploravam ela.
E por isso foi açoitado e lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. Paulo foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Por pregar contra outros deuses em Efésio, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Em Jerusalém, Paulo também é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, e por isso é perseguido e quase é morto. Paulo ainda é preso e enviado a Roma, por sofrer um naufrágio em Mileto. Paulo injustamente é preso e é levado de navio até Roma, onde teria audiência sobre a sua prisão. Qual a sua alegria, irmãos? É um automóvel novo? Nós estamos tão centralizados às coisas materiais, vivemos num mundo capitalista, no poder de compra, que o que faz sentido para nós é o objeto e não as pessoas. Parece que o sistema e o governo de mundo que nós vivemos não faz sentido com o que o Paulo está falando e está propondo para a sua igreja. Nós estamos tão apegados, irmãos, às coisas materiais, que parece que as pessoas não fazem sentido para nós. Um tempo atrás eu conheci um jovem, que ele adquiriu uma moto. E a moto dele era todo o tempo limpa. Não podia adquirir poeira. Ele passava o dia todo passando a franela na moto. Essa era a paixão, a alegria dele. E se a mulher encostasse perto, opa, vai arranhar a moto. A moto é nova. Até que um dia levaram a sua moto, furtaram a sua moto. Parece que o objeto, irmãos, tem mais sentido. Parece que o automóvel, a sua esposa não pode sentar e sujar o carpete, porque é motivo de briga. Parece que nós valorizamos mais o objeto do que as pessoas. Parece que esse desejo, esse poder de compra nos satisfaz, mas isso é uma alegria momentânea. A visão de Paulo não está relacionada a questões materiais, mas sim ao reino de Deus. O objetivo de Paulo, irmãos, é ser um plantador de igreja. A visão de Paulo é centralizada em ganhar almas para o reino de Deus. Quando Paulo ele visita Filipos, o objetivo de Paulo era ir para a Ásia. E Deus, quando ele chega lá, Deus muda a sua visão no meio do percurso e leva Paulo para Filipos. Porque lá seria o ponto de partida onde ele iria alcançar a Europa. Ou seja, é a partir de lá que Paulo vai ganhar o mundo todo para Cristo. Porque a Filipos, apesar de ser uma cidade pequena, mas era uma cidade que tinha muito ouro e atraía muita gente de fora. Ficava vizinho da Europa. Era um pulo para Paulo estar na Europa, na Espanha. O objetivo, irmãos, do próprio Deus era levar Paulo às outras nações e ganhar o mundo. Paulo, de fato, era um plantador de igreja. Mas plantar igreja não é fácil. Paulo está vivendo momentos difíceis no seu ministério. Paulo, mesmo vivendo essas privações, essas dificuldades, essas tribulações, Paulo está centrado a sua vida em Cristo. Ele não olha para as dificuldades, ele não olha para os obstáculos, mas Paulo, ele almeja alcançar o mundo com a sua pregação. A minha oração nessa noite, a minha exposição é que Deus venha levantar uma geração como Paulo, que não venha olhar para as circunstâncias, mas que venha olhar além dos obstáculos, para anunciar a mensagem do Evangelho adiante. Como tem sido o seu estilo de vida, você como cristão? Será que a sua alegria se concentra nas coisas deste mundo? Ou você tem uma mentalidade de Cristo e a sua alegria está voltada em conhecer face a face a pessoa bendita de Cristo?
Entenda, irmãos, que Paulo quer nessa noite nos ensinar um segredo que existia no mundo na Idade Média. Paulo está falando sobre o contentamento cristão. John Piper vai dizer o seguinte: este é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento cristão, mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Ou seja, que a felicidade, ela se concentra no próprio Cristo. Preste bem atenção, igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 ao 8, o apóstolo Paulo vai dizer o real sentido do contentamento. Ele vai dizer assim: de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, Paulo nos ensina que em todos os momentos da nossa vida, nós temos que ser satisfeitos ao Senhor, por termos aquilo que Deus nos concedeu, o que é o essencial, o que é principal para a nossa vida. João Calvino vai dizer algo importante que eu quero que você entenda nesta noite. Todo crente deve ter o desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. João Calvino nos ensina a depositar a nossa esperança em Cristo, seja nos momentos de angústia, seja no momento de dificuldade, sempre devemos estar alegre, porque Deus tem cuidado dos seus, Deus tem cuidado e velado do seu povo. Na ocasião em que escreveu Filipenses, Paulo estava preso no porão de sua casa em Roma, e ele ficava acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Tinha pouco do que era considerado privilégio, mas assim mesmo ele estava contente. A paz de Deus, o Deus da paz, e eram realidades óbvias na vida de Paulo. Mesmo pode ocorrer conosco se aprendermos a viver contentes. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a vida de Paulo, uma das coisas que nós aprendemos é que Paulo, ele não tinha luxo, ele não luxava, ele não gozava de coisas luxuosas, ele tinha aquilo que era mínimo e essencial para sobreviver. Mas Paulo era a pessoa talvez mais intelectual, mais brilhante da época. Paulo, ele foge da lógica do mundo hoje. Porque Paulo, como missionário, como pregador, ser pregador naquela época não era prestígio. Ser pregador no período de Paulo não era se ostentar de fama, de roupas, de terno bem luxuoso, de publicidade, de marketing, não. Pregar o evangelho no período de Paulo era ser levado ao calabouço, era ser levado à prisão, era ser açoitado, era ser humilhado em praça pública, e nem todo mundo queria ser pregador no período de Paulo, mas Paulo estava sofrendo tudo isso, mas mesmo assim com alegria. Você tem sentido alegria, irmãos, em levar o evangelho a outras pessoas? Você tem sentido alegria de poder anunciar a salvação, de compartilhar a mensagem de Cristo para o vizinho que mora do lado da sua casa? Você tem sentido alegria por cada dia ter o privilégio de amanhecer o dia e poder desfrutar da leitura bíblica, de um momento devocional e se relacionar com Deus? Será que a nossa alegria está como a alegria de Paulo em conhecer e se relacionar com Cristo todos os dias? O que Paulo nos ensina, irmãos, é que Cristo, ele tem que ser a primazia da nossa vida. Ele deve ser a pessoa principal da nossa vida. As outras coisas são secundárias. Senão, a nossa alegria, ela nos causa frustração.
Se a nossa vida não está pautada em Cristo, nós seremos mais miseráveis homens da face da terra. A nossa alegria, ela deve estar fundamentada no próprio Cristo em nossas vidas. É interessante, irmãos, que Paulo, mesmo preso, a sua mente está cativa de Cristo. Paulo está o tempo todo pensando na igreja. Paulo aqui, ele se apresenta como pastor e ele motiva os irmãos a se encorajar, a olhar para ele: olha, eu estou preso, mas não porque eu cometi algum delito, não porque eu cometi algum crime, eu estou preso porque estava anunciando Cristo, e você deve seguir o mesmo exemplo. A prisão de Paulo foi o marketing do seu ministério, porque apesar de Paulo estar preso, Paulo não fez com que os irmãos se encovardassem, mas foi um estímulo para muitos irmãos se levantarem e poderem novamente pregar o Evangelho. Eu oro, irmãos, para que Deus levante uma geração de Paulo nesses últimos dias. Homens que têm intimidade com Deus, homens que têm uma vida íntima com Deus, que não almejam fama, que não almejam sucesso, que não almejam poder, mas simplesmente querem compartilhar o Evangelho a todas as pessoas. Eu me lembro, irmãos, que na minha juventude, muito jovem, um certo dia eu estava evangelizando, e lá onde eu morava, ali no bairro Seve Luz, tinha uma senhora muito conhecida lá no bairro, uma mulher de Deus. O nome dela era Laide Costa. E era uma das maiores mulheres que evangelizavam naquele bairro. E quando eu fui visitar ela, ela já estava muito idosa, com a mente muito fraca, muito debilitada por algumas doenças. E quando eu entrei na sua residência, ela não me conheceu, devido à falta de memória e lembrança que estava na sua mente. Mais uma coisa, irmãos, que ela não esquecia era da Bíblia. Eu fui com o intuito de orar por ela, e na realidade quem orou e pregou foi ela na minha vida. Eu saí lá ministrado por ela. Ela não parava de falar de Jesus, irmãos, mesmo doente, sem poder ir para a igreja, mas na sua mente, mesmo fraca, debilitada, quando ela falava de Jesus, eu poderia ver alegria no seu rosto. Saudade, irmãos, de ver pessoas cheias de Deus. Saudade, irmão, de ver pessoas cheias de Jesus. Nessa geração que nós estamos vivendo, uma geração de crente fracassado, uma geração de crente que não lê mais a Bíblia, crente não ora, crente não tem mais prazer de fazer vigília, de ter intimidade com Cristo. Paulo nessa noite nos exorta que sempre a alegria da igreja é centrar a sua vida em Cristo Jesus. Naquela manhã, irmãos, a minha vida foi diferente. Eu saí dali chorando por sentir a presença de Deus. Suas palavras simples, mas que inflamou o meu coração em poder sentir a presença de Cristo dentro da minha vida através daquela senhora. Mulheres, irmãos, que andam de joelho. Como está extinto, irmãos, a alegria que Paulo está falando que o cristão deve ter. Precisamos voltar às Escrituras urgentemente se queremos ser uma igreja avivada. Eu me lembro, irmãos, de outra senhora, a irmã Ozenir, minha professora da escola dominical. Quando ela ia ministrar na escola dominical,
quando ela ia falar de Jesus, caía lágrima dos seus olhos. Ela se emocionava de falar de Jesus. Eu me lembro que uma certa manhã, ela não conseguiu dar aula, porque no momento que ela falava de Jesus, todos nós fomos impactados pela presença do Espírito Santo naquele ambiente, e nós chorávamos e nós não queríamos sair daquele lugar. Estou com saudade de uma igreja que manifesta Cristo no coração das pessoas. Eu quero te dizer nessa noite, que você não saia deste ambiente sem antes se aproximar do próprio Cristo, porque eu estou sentindo a sua presença aqui neste lugar. Como disse o apóstolo Paulo, nós servimos um Deus que não é morto, mas sim um Deus que venceu a morte, e ao terceiro dia ele surgiu dentre os mortos, e ele é digno de toda exaltação. Aonde você estiver, que Cristo seja engrandecido através da sua vida. Seja de fato um testemunha de Cristo. Em segundo lugar, independência e não diferença. É importante observar que desde o início que Paulo ilustra com a sua própria vida, contentamento que ele queria que os crentes de Filipos tivessem. Vale o que dizer a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque renovaste o meu favor e o vosso cuidado, qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experimentado tanto fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra grega traduzida por contente significa estar satisfeito, ter o bastante. Ela indica independência ou desnecessidade do auxílio. Algumas vezes foi usada para qualificar uma pessoa que se mantinha sem ajuda de ninguém. Parafraseando, Paulo está dizendo: aprendi a ficar satisfeito, não propriamente por mim, mas suprido por Cristo. Paulo estava alegre por tudo aquilo que tinha chegado até ele. Há momentos na vida de Paulo que Paulo sentia fome. Ora, Paulo não poderia trabalhar. Paulo também não queria incomodar a igreja. E Paulo aqui, ele está sendo grato por algumas vezes os irmãos de Filipe ter se lembrado dele. E Paulo diz que está satisfeito pelo pouco que tinha chegado a ele, era o necessário para ele se manter. Você tem agradecido a Deus, irmãos, pela sua vida? Você tem grato a Deus pelo pão de cada dia que Deus tem colocado na tua mesa? Ou você é um crente resmungão, que tudo reclama, que tudo está murmurando? Você tem sido agradecido a Deus pela família que Ele tem te dado? Paulo está feliz pelo pouco que tem e é o necessário para ele. Porque Paulo vê isso, que isso tudo é passageiro. Porque a corrida de Paulo é uma coroa incorruptível. O que Paulo almeja não é as coisas terrenas, mas é algo mais do que isso, é algo celestial. Paulo nos ensina a viver em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós somos crentes, por isso somos cristãos, e por isso temos um Deus que vela e cuida de nós. Agora, irmão, me diga uma coisa. Que muitas vezes nós ficamos desanimados e preocupados quando falta pão na nossa mesa. Nós olhamos para o nosso filho e perguntamos como iremos alimentar essa criança. Muitas vezes ficamos tristes quando a enfermidade assola alguém da nossa família. Muitas vezes ficamos tristes, desanimados,
quando somos demitidos do emprego. Mas mesmo assim, Paulo está nos ensinando que isso não é motivo de nós desvanecer na fé, que isso não é motivo de nós deixar o Cristo que nós servimos. Paulo está nos ensinando, irmãos, que mesmo na dificuldade, Deus está nos ensinando algo. Talvez você investiu todo o seu dinheiro em um negócio que não deu certo e faliu. Talvez você gastou tanto tempo estudando livros e mais livros para passar no concurso e não deu certo. Mas de alguma forma, Deus quer te ensinar algo. De alguma forma, Deus quer te ensinar algo, para tu deixar de ser avarento, para tu saber equilibrar o teu tempo, para tu saber também valorizar as coisas de Deus. Às vezes, irmãos, o sofrimento nos aproxima mais de Deus do que qualquer outra coisa. Você é o tipo de cristão que quando tudo está bem, esquece de Deus? Ou você é o tipo de crente que quando as coisas vão tudo bem, é quando você está em comunhão com Deus, e quando as coisas apertam, você esquece de Deus? Parece que só vem para a igreja quando as coisas apertam para o teu lado. Ou você é o tipo de cristão que as coisas estão tudo bem agora você vai para a igreja, Deus está me abençoando, agora eu vou para a igreja. Paulo está falando que nós devemos permanecer em Cristo em toda circunstância, na pobreza e na riqueza, na alegria e na tristeza. Esse é o contentamento cristão, irmãos. Em segundo lugar, o segredo do contentamento. Observe que Paulo afirma: aprendi a viver contente, já tenho experiência, e aqui ele usou outro termo grego cheio de significado, uma alusão às religiões misteriosas da Grécia. A iniciação para aqueles cultos pagãos envolvia-se o conhecimento sobre certas religiões secretas. E Paulo inteirou do segredo do contentamento e os transmitiu a todos que foram iniciados na fé em Jesus Cristo. A seguir, descrevemos aqui são a confiança na providência de Deus. Paulo disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, e renovaste o meu favor e o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos fazei oportunidade. Irmãos, a gente deve confiar sempre na providência de Deus. É Deus que tem cuidado de nós, irmãos. É Deus que tem preservado da nossa vida. Paulo, ele sofreu muito, mas sempre, em alguns momentos da sua vida, Paulo escapou, porque era Deus que estava com ele. O ministério de Paulo, irmãos, é sofrido, é penoso, mas mesmo assim Paulo está alegre, porque Paulo, ele está lutando por um ideal que transforma e que salva vidas. Paulo está correndo contra a lógica do mundo, no período da sua época. Paulo está lutando com próprios demônios, com o próprio Satanás. Paulo está lutando com o seu próprio corpo. Paulo está lutando com a sua própria mente. Paulo está se discipulando o tempo todo para ser um cristão exemplar e um modelo para aquela geração. Devemos, irmãos, sempre sermos dependentes de Deus. A providência de Deus vai chegar neste ambiente, irmãos. É por isso que nós não devemos desistir da nossa fé. É por isso que não devemos desistir dos nossos valores.
mas acreditar que a qualquer momento Deus vai agir neste ambiente, que a qualquer momento a presença de Jesus vai ser notória neste ambiente, que a qualquer momento Deus vai mudar a circunstância, que a qualquer momento Deus vai mudar a história da tua vida, seja qual for a debilidade que você está passando, se há um ente querido na tua família que está sofrendo, se você está desempregado, não desanime, não abale a sua fé. Cristo está sempre constante com você o tempo todo. A provação, irmãos, ela produz perseverança em nossas vidas. Não há motivo de nos ficarmos cabisbaixo, não há motivo de desanimar na fé, mas mantenham vossos corações em Cristo Jesus, como fez Paulo. Em quarto lugar, satisfação com pouco. Aqui está outro segredo para o contentamento na vida de Paulo. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Vivemos uma época, irmãos, que hoje ninguém mais quer ser humilhado, né? Principalmente quando alguém xinga outra pessoa. Você quer logo refutar. Mas há um segredo, que a grande sabedoria, muitas vezes, diante de um debate, o sábio, ele se comporta calado. É como já dizia um filósofo que me foge da memória, que o tolo, às vezes, ele se torna mais sábio, que diante de um debate, ele fica em silêncio. Paulo nos ensina, irmãos, a, mesmo assim, diante das circunstâncias, vivendo no pouco e sendo humilhado, confiar em Deus, permanecer em Deus, porque Cristo é que faz a diferença na nossa vida. Supere as circunstâncias. As situações exasperantes roubam nosso contentamento, mais do que qualquer outra coisa. Nós demoramos e perdemos o nosso senso de satisfação e a paz, quando deixamos as circunstâncias nos vitimarem. Às vezes, nós somos vítimas das circunstâncias que vêm sobre nós. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu estava tão motivado, irmãos, em pregar o Evangelho. E eu estava pregando rotineiramente em várias igrejas. E de repente surgiu uma oportunidade de ministrar no seminário. Era o que eu mais almejava naquele período. Era uma maneira de eu me destacar. E isso, até certo, era uma vaidade no meu coração, e hoje a comunidade cristã Palavra Bíblica curou isso do meu coração. Hoje eu entendo o real sentido do Evangelho. E naquela época, eu tinha recebido a oportunidade, no próximo sábado, ministrar no seminário. E quando eu estava saindo do seminário para ir para o meu ambiente de trabalho, depois de alguns quilômetros que eu saí do seminário, veio um carro que atravessou a preferencial, não respeitou as leis de trânsito e colidiu comigo. Naquele momento, eu senti sendo arremessado com força. E na altura que eu estava, eu vi a moto se distanciando e o carro fugindo. E quando eu caí no chão, eu achei que tudo tinha acabado na minha vida. Eu achei que naquele momento, a pancada muito forte na cabeça, eu iria morrer naquele momento. De repente, algumas pessoas correram ao meu encontro, e foi tudo muito rápido. As pessoas colocaram papelão, de repente chegou a moto prestando socorro, e depois chegou rapidamente a ambulância, tudo muito rápido. E a circunstância não era favorável para mim.
E quando eu cheguei lá para o médico me examinar, ele me levou numa sala para bater o raio-x, o cara disse: olha, teu braço quebrou em 3 pedaços. Eu não acredito, eu fiquei logo apavorado. Você vai ter que fazer uma cirurgia e não sei se seu braço vai ficar normal. E aquilo me preocupou, me incomodou bastante. E aí de repente me levaram para outro hospital. E quando eu estava lá para o médico me levar novamente para bater outro raio-x, porque era procedimento também de outro hospital, chegou um senhor de idade. E no lugar de ele me confortar, aliviar a minha dor, não. Eu disse: rapaz, isso aí foi moto, foi. Pois semana passada um vizinho meu morreu num acidente de moto. E aí eu fiquei mais apavorado ainda. E ele disse: olha, eu conheço outra pessoa que sofreu. E disse: está com quanto tempo que tu anda de moto? Ele disse: olha, está com 1 mês que eu comprei a moto. Pois vende, porque isso vai lhe matar. A situação não era favorável, irmãos. Mas mesmo assim Deus confortava o meu coração. Mesmo assim Deus dizia para mim: ainda eu estou contigo. Os momentos difíceis que Paulo estava atravessando, apesar de Paulo estar distante dos seus amigos, apesar de Paulo estar preso e não ter o convívio da sociedade, ele estava dentro de uma grade, numa cela. Mas mesmo assim Paulo estava contente, porque Paulo estava com o seu melhor amigo, que é Jesus Cristo. Paulo mesmo assim estava contente, porque todos os dias ele se relacionava com Cristo. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que a nossa maior alegria é desfrutar desse personagem que se chama Jesus Cristo, porque Ele mudou toda a história, Ele mudou o percurso de toda a história, Ele enfrentou a lei, Ele foi contra os princípios, contra os valores da época, para nos ensinar que acima de tudo, é o seu amor que prevalece em nossas vidas. Da mesma forma que Cristo andava na contramão da lógica. Não faz lógica, irmãos, quando Cristo diz: olha, se alguém te ofender, tu tem que dar a tua face, a outra face, para ela bater em você. Porque o nosso Cristo não é uma pessoa que é a favor da violência, mas sim da paz. O nosso Cristo, Ele não revela a maldade que o mundo mostra. O nosso Cristo, Ele não mostra aquele algo sombrio que o mundo aparenta, aquela falsa felicidade, mas o nosso Cristo, Ele se revela como Ele é a nós, que é um Deus amoroso, um Deus bondoso. Eu aprendo, irmãos, com Paulo, que diante de toda circunstância, devemos, irmãos, cheirar por Cristo, devemos anelar por Cristo em nossas vidas. Eu quero que nessa noite você se coloque de pé. Paulo ainda, ele tem um cuidado de dizer o seguinte: que a nossa carreira e a nossa luta não seja em vão, mas que faça sentido. Eu quero que nessa noite você saia daqui refletindo que Paulo nos ensina que a vida cristã é um desafio para todos nós servir a Cristo com alegria. Paulo, apesar das dificuldades que ele está enfrentando no seu ministério tão penoso, de tantas privações que ele está enfrentando, ele não vê o seu ministério como um peso, como uma obrigação em servir a Cristo. Paulo, ele se regozija, e é um privilégio para ele
ser um servo de Cristo. Paulo não se exalta. Paulo, ele se humilha. Ele se torna o mais pequeno de todos, justamente para que não seu nome seja promovido, mas para que através da vida dele, Cristo fosse engrandecido, exaltado para sempre. O objetivo de hoje, irmão, de nós analisarmos as Escrituras, é de fazer com que a nossa fé, que a nossa vida cristã seja fortalecida em Cristo. Que a dificuldade da vida não venha roubar a nossa intimidade com Deus. Eu lhe convido nessa noite, você fechar os seus olhos e dizer: Deus, eu quero nessa noite ser contagiado pela tua presença. Deus, eu quero sentir alegria no meu coração. Quando Davi peca, Davi, quando reconhece o erro do seu pecado, Davi está tão distante de Deus. Havia um vazio, uma tristeza tão grande, e a preocupação de Davi é que nunca mais ele pudesse se relacionar novamente com Deus. Davi diz: olha, Deus, tira tudo de mim, menos o teu Espírito. Em outras palavras, menos a tua presença. Ó Deus, o Senhor pode me castigar, o Senhor pode me punir, mas não me afasta de mim nesse momento tão difícil. Eu preciso de ti, Jesus. Ó Deus, eu preciso da tua presença. Ó Deus, chama nessa noite, chama. Ó Deus, se aproxima de mim. Ó Deus, eu preciso nessa noite ser contagiado pelo teu poder. Apesar da tristeza, apesar das angústias, da frieza espiritual, ó Deus, se aproxima de mim. Ó Senhor, ó Deus, nos ensina a caminhar, Senhor. Nos ensina a caminhar em conformidade com a tua palavra. Ó Deus, queremos ser uma igreja, Senhor, que possa compartilhar esse evangelho às nações. Assim eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo, assim como uma folha que cai de uma árvore, ó Deus, que o teu vento sopre mais longe. Ó Deus, sopre esse evangelho mais longe por esse quatro canto da terra. Acreditamos, Senhor, que a mensagem ela vai pairar. Acreditamos que o teu evangelho vai ser anunciado a outros lugares. Ó Deus, profetiza neste ambiente. Ó Deus, que o Senhor venha alinhar a nossa mente ao teu real propósito. Estamos dispostos a sofrer por amor do teu evangelho. Estamos dispostos a defender a tua causa aqui na terra, Cristo. Ó Deus, nos ensina que a nossa vida seja modelo para esta geração. Ó Deus, revela a tua palavra no mais íntimo do nosso coração para instruir o teu povo. Oh, aleluia. Feche os seus olhos e adora Ele por alguns instantes. Diga: ó Deus, que a tua presença seja notória na minha vida. Ó Deus, encha do meu Espírito Santo. Eu quero pedir que o ministério de louvor me ajude com louvor. Enquanto isso você vai dizer: ó Deus, me enche do teu Espírito. Me enche, me enche, me enche. Que você saia daqui nessa noite diferente. Porque nós não precisamos nos promover diante deste mundo. Que a nossa visão não seja materialista. Que a nossa visão não seja egocêntrica. Mas que a nossa visão seja em compartilhar o evangelho de Cristo às outras pessoas. Levanta a sua mão para o alto nessa noite. Deixa eu te dizer algo, talvez você não saiba, mas às vezes Deus se revela a nós nos momentos mais difíceis da nossa vida.
algo que confortava Paulo é porque Cristo estava o tempo todo com ele. Parece que Paulo preso, parece que os dias não passavam, parece que as horas não tinham fim. Paulo a qualquer momento poderia ser morto, mas mesmo assim a sua mente, a sua vida estava tão cativa de Cristo, que você possa, irmão, ser um modelo para essa geração como Paulo foi. Adore a Deus neste momento. E não há nada que possa deter, não há nada que possa fazer para impedir. Hoje você tem a liberdade de chorar na presença dele. E não há nada que possa deter, não há nada que possa fazer para impedir. Adorador, tudo que acredita ser apenas me escolhido. Agora você não a Ele, a tua adoração a Ele. Ele eleva a tua adoração a Ele. Nosso Cristo merece o melhor. Verdadeiro adorador, verdadeiro adorador, verdadeiro adorador. Oh, aleluia. Em qualquer situação, verdadeira adoração ao Senhor. No céu, os anjos cantam Deus, desperta a tua igreja para uma grande obra. E na terra desperta no Senhor. Igreja, desperta no Senhor para levar o teu evangelho adiante. Oh Deus, coloca a alegria da salvação em nosso coração, declarando que tu és. Deus, faça-nos entender a nossa vocação, o nosso chamado, e não há outro para te oferecer o melhor aqui na terra. além de ti, declarando todas as coisas posso naquele que me fortalece. E não há outro, Deus tem fortalecido teu coração. não há, e não há nada que possa deter, não há nada que possa fazer para impedir o louvor. E não há nada que possa fazer, não há nada que possa deter a adoração de um adorador, pois tudo que acredita ser apenas um escolhido a viver tudo que é preciso para ser verdadeiro adorador, verdadeiro adorador, verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador em qualquer situação, verdadeira adoração ao Senhor.
sairmos daqui, Senhor, com a consciência que a nossa alegria, Senhor, é estar contigo. Assim, ó Pai, que nos momentos de dificuldade, nos momentos de escassez, possamos estar alegres, Senhor, porque sabemos que estamos contigo. Assim, ó Pai, nos ensina, Senhor, de fato a viver uma vida cristã e te servir com alegria. Que te servir, Senhor, não seja um peso, que não seja uma obrigação, mas um prazer, Senhor. Que seja uma alegria ao anunciar a Tua palavra, Senhor. Que seja uma alegria em louvar e entoar o Teu nome. Que seja uma alegria, Senhor, fazer a Tua obra. Assim, ó Pai, faça que o Teu Evangelho venha a ser disseminado, Senhor, neste lugar, nesta nação, Senhor. Assim nós te agradecemos por tudo. Amém. Abençoe a todos.